A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a esse canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. E hoje nós vamos meditar no capítulo 10 do profeta Ezequiel. Vamos fazer a leitura dos capítulos 10 e 11 em caráter excepcional. Na maioria das vezes aqui no canal, nós gravamos capítulo por capítulo, mas como esse texto de Ezequiel é um texto difícil, nós vamos fazer a leitura dos capítulos 10 e 11 neste mesmo vídeo. Para nós entendermos Ezequiel capítulos 10 e 11, é necessário que você tenha assistido aos vídeos do capítulo 8 e do capítulo 9. Por quê? Porque no capítulo 8, o profeta Ezequiel começa a ter uma nova onda de visões da parte de Deus. Vou explicar aqui de uma maneira sucinta. No capítulo 1 até o capítulo 7, o profeta Ezequiel recebe as primeiras visões logo que ele chega no cativeiro na Babilônia. Houve 3 períodos de cativeiro babilônico. O primeiro período foi em 605 a.C. Nabucodonosor foi até Jerusalém e subordinou o rei Joaquim para pagar impostos para a Babilônia. O rei Joaquim, nesse primeiro momento, se submeteu ao governo de Nabucodonosor, aceitou ficar como um pagador de tributos para Nabucodonosor. E Nabucodonosor levou algumas pessoas para a Babilônia. Entre eles foram Daniel e os seus amigos, Misael, Ananias e Azarias. E aí nós temos aquele relato do capítulo 1 de Daniel, que logo que eles chegaram na Babilônia, eles receberam a oferta de poderem se alimentar com os manjares do rei, e ele e seus amigos fizeram como proposta de oração a Deus não se contaminar com os manjares dos babilônios, e Deus levantou Daniel como um profeta na época da Babilônia, e ele ficou servindo ao rei da Babilônia e depois aos outros reis que depois dominaram a Babilônia, como Dario, o persa, que nós lemos no capítulo 6 do livro de Daniel. Em seguida, o rei Joaquim, no ano de 597, ele se rebelou contra Nabucodonosor. O povo de Judá não queria mais continuar pagando os impostos, os tributos para a Babilônia. Então, Nabucodonosor foi até Jerusalém, destituiu Joaquim e levou uma segunda leva de pessoas cativas para a Babilônia. E nessa segunda leva, Ezequiel foi levado para a Babilônia. Então, no ano de 597, ele está na Babilônia como cativo. E o rei Joaquim também foi destituído. E no lugar de Joaquim, Nabucodonosor colocou o seu irmão, o irmão do Joaquim, que era Matanias, que também é conhecido como o rei Zedequias. Então, Matanias assume o governo de Jerusalém com o compromisso de continuar sendo obediente, pagando os impostos para a Babilônia. E Zedequias fica no governo até 586 a.C. Então, cerca de 11 anos. Porque em 586, o povo se rebela contra Nabucodonosor. Decide não mais ser escravo, decide lutar pela sua autonomia. E nesse momento ocorre a invasão de Jerusalém pelo exército da Babilônia. Nabucodonosor entra em Jerusalém,
queima a cidade a fogo, leva os tesouros do templo de Salomão para a Babilônia e muitas pessoas fogem daquela situação de guerra. Algumas são mortas à espada e outras, as que conseguem escapar, são espalhadas pelas terras em todos os cantos em volta. Com esse acontecimento, se cumpriu a palavra de Ezequiel no capítulo 10. No capítulo 5, aliás, quando Deus fala para Ezequiel cortar os seus cabelos e a sua barba, de colocá-las numa balança e repartir os cabelos em 3 partes. Na primeira parte, ele deveria queimar a fogo, na segunda parte deveria passar uma espada em volta e na terceira parte deveria espalhar ao vento, simbolizando a forma como o povo de Jerusalém, quando sofresse a invasão da Babilônia, seria espalhado, receberia a justiça de Deus. Então, essa história que eu acabei de contar sobre esses tempos de invasão da Babilônia, 605 a.C., quando foi Daniel e os seus amigos, 597, quando Nabucodonosor destitui Joaquim, coloca o seu irmão Matanias, que é o rei Zedequias, e leva uma segunda grupo de pessoas para a Babilônia, entre os quais vai Ezequiel. E a terceira e última parte, que é em 586, quando ocorre a destruição de Jerusalém, está contada no livro do 2º Reis, no capítulo 24, nos versículos 1 a 16 e no capítulo 25. No capítulo 24 de 2º Reis, no versículo 1 até o versículo 10, está contada a história de Nabucodonosor indo até Jerusalém e escravizando o povo para que lhe paguem tributos. No versículo 10 até o 16, conta a destituição de Joaquim e a colocação de Matanias, que também é conhecido como Zedequias, no lugar de Joaquim. No capítulo 25 de 2º Reis, conta-se a invasão de Jerusalém e a sua destruição. Uma outra informação importante para nós entendermos esse texto que nós vamos ler de Ezequiel, capítulos 10 e capítulo 11, é que Ezequiel é levado para a Babilônia em 597 e ele fica como um profeta de Deus, pregando as palavras de Deus, anunciando a destruição que viria sobre Jerusalém para o povo que estava cativo na Babilônia. O papel de Ezequiel é entregar as visões e as revelações de Deus para aqueles que estavam com ele ali na Babilônia, dizendo: olha, vai acontecer algo de grande destruição sobre a nossa terra, sobre Jerusalém. E o profeta Jeremias, ele nesse tempo de 597 a 586, estava lá em Jerusalém, lançando as suas palavras proféticas, dizendo para o rei Zedequias, para eles, o que haveria de acontecer, mencionando e informando que Jerusalém seria invadida e seria destruída. Então, apresentada essa visão geral, nós podemos, essa visão geral, fica mais fácil de nós entendermos o livro do profeta Ezequiel. Então, no capítulo 1, quando quem está acompanhando essa série, já viu ali na meditação do capítulo 1, que Ezequiel estava no 5º dia do 4º mês do 5º ano do rei Joaquim. Ou seja, era o 5º ano que eles estavam ali no cativeiro e ele começou a ter as visões. Deus aparece com várias visões para Ezequiel, que eu não vou comentar aqui, porque eu já comentei no capítulo 1, né? Mostrando para Ezequiel que estava chamando ele para ser profeta. No capítulo 2, Deus fala para Ezequiel: filho do homem, levanta-te, põe-te em pé e eu falarei contigo. E no capítulo 3, Deus fala para ele assim: come o rolo. E é um rolo que tem vários suspiros, ais e dores. E Deus está falando para ele: vai vir um tempo de dor, de tristeza para o povo de Jerusalém e você vai profetizar essas palavras.
E Deus fala para ele assim: você vai ser o meu atalaia. Tudo que eu mandar você falar, você vai dizer. Aí vem no capítulo 4, Deus começa a mostrar visões para Ezequiel. Visões em que ele que ele deveria fazer alguma coisa que simbolizava a destruição de Jerusalém. Especificamente no capítulo 4, Deus fala para ele pegar o nome de Jerusalém, escrever num tijolo, colocar cercos em volta, e depois Deus fala: você vai fazer a sua comida de uma certa forma e você vai cozinhar a sua comida com esterco de homem, porque eu vou queimar, eu vou preparar uma comida que o povo de Jerusalém vai experimentar a destruição em razão dos seus pecados, em razão da sua desobediência. Eles pecam e os seus pecados cheiram mal diante do Senhor. Então você vai, para simbolizar o que eles estão fazendo, você vai cozinhar a sua comida com esterco com esterco humano. Ezequiel faz um protesto dizendo: mas Deus, e aí Deus fala: tudo bem, pode usar o esterco da vaca para fazer essa preparação desse alimento, que era um bolo que Deus definiu quais eram os ingredientes que ele deveria usar. Eu já falei disso em Ezequiel capítulo 4. E aí Deus fala assim: você vai deitar 390 dias do lado esquerdo, simbolizando o povo de Israel, que era o reino do norte, e vai deitar 40 dias no lado direito, simbolizando Judá. Aí vem no capítulo 5, que eu já falei aqui, né? Que Deus vai e fala para ele assim: pega uma navalha, raspa o teu cabelo, raspa a sua barba, pega o cabelo, coloca numa balança, divide em 3 partes. Na primeira parte você queima com fogo, na segunda parte você passa a espada no meio, na terceira parte você joga no vento. O cabelo representa o povo, a barba simbolizava os sacerdotes, a faca usada como navalha simboliza que o corte do povo e dos sacerdotes seria feito de forma grosseira, ou seja, o povo passaria por um sofrimento no momento em que fossem cortados, no momento em que fossem invadidos pelo exército da Babilônia. Tudo isso ainda não aconteceu. Deus está falando para Ezequiel realizar esses atos à vista do povo, para revelar, para que Ezequiel registre por escrito essas revelações, essas visões, e quando 10 anos, 5, 6 anos depois, quando elas aconteceram, aí as pessoas disseram: verdadeiramente aquilo que Deus falou pelo profeta Ezequiel aconteceu, exatamente como ele profetizou. Quando no futuro, lendo 2 Reis, capítulo 25, quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, de fato foi o que aconteceu. Uma parcela do povo foi queimada a fogo, outra parcela correu da cidade querendo escapar, mas foram mortos pela espada, e a outra parte que conseguiu escapar foi espalhada pelas terras vizinhas. Não conseguiram mais permanecer em Jerusalém. Então, ali, no futuro, se cumpriu a profecia, a visão, o gesto que Ezequiel realizou seguindo a orientação de Deus no capítulo 5. No capítulo 6, nós vemos que Deus fala para Ezequiel assim: profetiza para os montes, para os outeiros, para os ribeiros e para os vales. Profetiza que a destruição vem. Vem pelo fogo, pela fome, pela peste, pela espada e pelo espalhamento. Eles vão ser espalhados por todos os lugares. Aí vem o capítulo 7. No capítulo 7, vamos ver aqui, no capítulo 7, Deus fala assim, no capítulo 7, Deus fala que o fim vem. Deus fala confirmando que o mal viria sobre o seu povo, com certeza que eles não escapariam da justiça de Deus. Quando Deus termina, quando Ezequiel termina de ter essa visão do capítulo 7,
nós dizemos que o primeiro ciclo de visões de Ezequiel se encerra. E a partir do capítulo 8, nós temos um segundo ciclo de visões, que contemplam os capítulos 8, 9, 10 e 11. Então, é por isso que hoje eu vou fazer a leitura do capítulo 10 e do capítulo 11 juntos, para fechar esse ciclo. Quem acompanhou os vídeos do capítulo 8 e do capítulo 9, viu ali que no capítulo 8, Deus traz uma revelação para Ezequiel a respeito do que estava acontecendo em Jerusalém. Enquanto ele estava cativo na Babilônia, o povo de Jerusalém estava lá, seguindo a vida deles. Deus mostra uma visão, né, para Ezequiel, e essa visão, vamos entrar aqui no capítulo 8, mostra aqui, ó, sucedeu, pois, no sexto ano, no sexto mês, no quinto dia do mês, estando eu assentado na minha casa e os anciãos de Judá sentados diante de mim, que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. E olhei, e eis que uma semelhança como aspecto de fogo, desde o aspecto dos seus lombos, e daí para baixo era fogo, e dos seus lombos, e daí para cima como aspecto de um resplendor como a cor de âmbar. Versículo 3. E estendeu a forma de uma mão, e tomou-me pelos cabelos da minha cabeça, e o Espírito me levantou entre a terra e o céu, e levou-me a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava o assento da imagem dos ciúmes, que provoca ciúmes. Então aqui eu li esses 3 versículos do capítulo 8 para lembrarmos que, a partir do capítulo 8, Ezequiel fala que, veja, a primeira visão, que começa no capítulo 1, ele teve no 5º dia do 4º mês do 5º ano. Aqui no versículo 1 do capítulo 8, nós vemos que foi no 5º dia do 6º mês do 6º ano. Ou seja, cerca de 1 ano e 2 meses depois, começa um novo ciclo de visões que Ezequiel tem, que contempla essas visões que são o capítulo 8, 9, 10 e 11. Então, quais são as visões? Para nós podermos entender melhor os capítulos 10 e 11 de hoje. O capítulo 8, Deus mostra 4 visões para ele. O importante é como que Deus mostra essas visões para Ezequiel. Veja que o como é esse versículo 2. Ele olhou, viu aqui um com aspecto de fogo, debaixo dos lombos, ou seja, da cintura para baixo, e da cintura para cima tinha um aspecto de um resplendor. Então é o que? É Deus, né? Mostrando a glória dele para ele. E estendeu a forma de uma mão. Eu já falei quando eu comentei o capítulo 8 que Deus, ele se revelou na forma de uma mão para Moisés. Então, quando Ezequiel vê que se estendeu a forma de uma mão, que tomou ele pelos cabelos da cabeça, e depois veio o Espírito e levantou ele entre o céu e a terra, nós podemos dizer aqui que era Jesus, no versículo 2, né? Ele se manifesta aqui nesse aspecto de um ser que é de fogo diante dele. Aí depois o próprio Pai se manifesta aqui, né, na forma da mão, e o Espírito Santo vem, os 3, a Trindade, tomam Ezequiel, levam ele entre o céu e a terra. Ele está experimentando essa experiência em visão. Ele está vendo essa cena. O homem com fogo da parte da cintura para baixo, da parte da cintura para cima, como que cor de âmbar, uma mão que vem, pega no cabelo dele, e sente o vento soprando, que é o Espírito, levantando ele para ficar entre o céu e a terra, e aí ele começa a ver Jerusalém em visão. Quando ele vê Jerusalém em visão, aqui no capítulo 8, Deus mostra 4 visões para ele. A primeira, a imagem dos ciúmes, que era, Deus está dizendo para Ezequiel o seguinte: na parte do norte tem pessoas que vão no meu templo para me adorar, mas adoram outro Deus. A imagem dos ciúmes significa que havia um outro Deus que era adorado em oculto pelas pessoas que iam até o templo e que provocavam em Deus os ciúmes, porque ele não aceita que ele seja adorado, que a glória dele seja dividida com outros deuses. Depois, Deus mostra para ele um buraco na parede.
Deus fala, nós não vamos fazer a leitura, eu estou fazendo o resumo do capítulo 8. Quem quiser ver essa leitura com detalhes, tem aqui no canal o vídeo de Ezequiel capítulo 8. Aqui eu estou fazendo um resumo para entrarmos na meditação e no estudo de Ezequiel 10 e 11. A segunda visão é a de que ele vê um buraco na parede e Deus fala para ele, cava. E na visão, Ezequiel cava, encontra uma porta, ele abre a porta, encontra 70 anciãos com seus incensários na mão, queimando o incenso para uma parede onde existem imagens pintadas de répteis e de vários ídolos. Depois, Deus, em visão, leva ele para uma outra parte do átrio do templo, onde ele vê várias mulheres chorando por Tamuz. Tamuz era um outro deus, um outro ídolo. E por último, Deus leva ele para a região do Oriente, onde ele encontra 25 homens voltados de costas para o templo, olhando para o Oriente e adorando o sol. E aí Deus fala no capítulo 8 para Ezequiel, você vê as abominações que eles estão cometendo no meu templo? Aí vem o capítulo 9. No capítulo 9, Deus dá uma visão em que 6 homens estão passando por Jerusalém e o primeiro homem está vestido de linho e tem um tinteiro na sua cintura. Nós já explicamos no vídeo específico do capítulo 9 que o fato de ter 6 homens que Deus mostra para Ezequiel simboliza que Deus usaria um homem para causar a destruição em Jerusalém, que no caso é Nabucodonosor. Ele vem com o seu exército, invade Jerusalém e Deus mostra pela imagem, o número 6 é o número de homem. Por quê? O homem foi criado no 6º dia. Então, quando a Bíblia fala do número 6, está falando do homem. Tanto que o número 666, que é o número da besta, se refere a 3 pessoas que fazem o mal na terra, que virão no Apocalipse. O primeiro 6 é a besta, o segundo é o anticristo, o terceiro é o falso profeta. Então, 666 fala, é o número da besta. Significa que a obra daqueles que se levantarão contra o Senhor será feita por 3 homens, em conjunto, né? A besta, o falso profeta e o anticristo. Então, por isso que é 666, é o número de homem. Aqui, nesse texto de Ezequiel 9, também o 6, ele simboliza o homem. E aqui nós vemos que Deus mostra para Ezequiel que o primeiro homem está vestido de linho e ele recebe uma ordem de Deus, que é a de passar por Jerusalém e marcar com um sinal as pessoas que não se contaminaram com a adoração a outros deuses. Logo depois, os outros 5 entram na cidade, matando a todas as pessoas, sem poupar ninguém. Deus está dizendo que são os intendentes de Deus, né? Deus está mostrando para Ezequiel, por essa visão simbólica, que Deus enviaria Nabucodonosor. E que esse exército de Nabucodonosor, o primeiro homem que está vestido de linho e que está com o tinteiro na cintura, significa, é como se Deus dissesse, eles estão autorizados a causar destruição. O tinteiro é o principal instrumento que um escrivão usa. E inclusive era um tinteiro de escrivão, né? Aqui o versículo 2 fala, ó, com um tinteiro de escrivão à sua cintura. É como quem diz assim, ele vai estar autorizado por Deus, ele está oficializado para entrar na cidade e causar a destruição, mas não está autorizado a destruir os que não se contaminaram. Por isso que entre os 6, o primeiro vem com a incumbência de marcar aqueles que estavam puros, e os outros 5, somando com o primeiro, os 6 formam uma unidade, vêm para causar a morte e a justiça sobre aqueles que estavam no pecado, que era adorar outros deuses. Então, feita essa observação, nós podemos agora ler os capítulos 10 e 11. Os capítulos 10 e 11, Ezequiel continua tendo a visão a respeito dessa obra de Deus. Né? Deus fala assim, como que ele vai avançar na destruição de Jerusalém. Vem aqui o versículo 1. Depois olhei, e eis que no firmamento que estava por cima da cabeça dos querubins,
apareceu sobre eles uma como pedra de safira, semelhante à forma de um trono. Versículo 2: E falou ao homem vestido de linho, dizendo: Vai por entre as rodas, até debaixo do querubim, e enche as tuas mãos de brasas acesas dentre os querubins, e espalha-as sobre a cidade. E ele entrou à minha vista. Então veja, por que que eu expliquei todo esse pedaço até aqui? Porque o capítulo 10, nós vemos que Ezequiel, ele vê o homem vestido de linho. Esse homem vestido de linho é o homem vestido de linho do capítulo 9. E agora, esse homem vestido de linho vai receber algumas ordens de Deus, que simbolizam o que Deus iria fazer para Jerusalém. Então, depois que ele teve a visão do capítulo 9, que o primeiro intendente estava vestido de linho, entrou na cidade, marcou aqueles que não haviam se contaminado, e os outros 5 entraram e mataram a todos, depois dessa visão do capítulo 9, ele olhou, e aí Deus mostrou para ele o firmamento que estava na cabeça dos querubins. Esse firmamento que estava por cima da cabeça dos querubins, ele está se referindo à cabeça dos querubins que ficam na Arca da Aliança. Então, lá no Templo de Jerusalém, existe um lugar que se chama o Lugar Santíssimo. Nesse Lugar Santíssimo, existe uma Arca da Aliança, que é quadrada, que tem 2 varas, de um lado e do outro, para que a arca possa ser carregada por 4 homens, né? A vara vem de um lado e do outro, aí 2 homens na frente e 2 homens atrás carregam a arca. A arca por dentro é de madeira, ela é forrada de ouro. Depois, em cima dessa arca, existe o propiciatório. O propiciatório é uma tampa que fecha a arca, e nessa tampa existem 2 querubins. Esses querubins têm 2 asas grandes, e um fica de frente para o outro. Então, quando nós lemos aqui o versículo 1, depois olhei, eis que no firmamento que estava por cima da cabeça dos querubins, ele está falando, Ezequiel, do templo. Deus mostra para Ezequiel o templo de Jerusalém, mostra para Ezequiel o lugar santíssimo, ele está vendo a Arca da Aliança, os 2 querubins, um voltado para o outro, e quando ele olha na parte que fica acima do arco da Arca da Aliança, ou seja, no firmamento, na parte do céu que fica acima, ele vê que aparece uma pedra de safira. Ele não sabe se é uma pedra de safira, mas ele, olhando, tem a impressão de que é uma pedra de safira. Porque ele fala aqui, ó, e apareceu sobre eles uma como pedra de safira. Ele está descrevendo a visão. Então ele falou, eu olhando, me pareceu que era uma pedra de safira, semelhante à forma de um trono. Então, o que é essa pedra de safira? Essa pedra de safira que tem o formato de um trono, simboliza o próprio Deus. O que Deus está mostrando para Ezequiel é que ele mesmo estava vindo sobre a cabeça dos querubins, na Arca da Aliança. A Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus no templo. Então Deus está dizendo assim, ó, eu estou sobre a minha presença, sobre a Arca da Aliança. E aí depois esse trono que apareceu sobre a Arca da Aliança, na visão que Ezequiel está tendo, fala para o homem vestido de linho, que é aquele homem que Deus havia mostrado para Ezequiel no capítulo 9. Na verdade, o capítulo 10 e o capítulo 11 é uma continuação da mesma visão. O capítulo 8, 9, 10 e 11, Ezequiel é tudo junto, uma única visão. Deus vai mostrando as cenas, uma atrás da outra. E Ezequiel vai vendo essas cenas, esse desenrolar das cenas. E aí, aquela voz que estava no trono fala para o homem vestido de linho. Vai por entre as rodas, até debaixo do querubim,
e enche as tuas mãos de brasas acesas dentre os querubins, e espalhas sobre a cidade, e ele entrou à minha vista. Esse versículo 2, para nós entendermos, nós temos que ler um pouquinho mais à frente. Temos que ler aqui os próximos versículos para depois eu poder explicar esse versículo 2, porque fala de querubim, né? Veja o versículo 3. E os querubins estavam ao lado direito da casa, quando entrou aquele homem, e uma nuvem encheu o átrio interior. Lembra daqueles querubins que Ezequiel viu no capítulo 1? Quem está acompanhando a série de Ezequiel vai lembrar que nós falamos no capítulo 1 que Ezequiel de repente vê 4 querubins, que na frente eles têm o rosto de homem, atrás eles têm o rosto de águia, do lado direito eles têm o rosto de leão e do lado esquerdo o rosto de boi. Eles têm 4 rostos, eles têm 2 pés direitos. A pata é coberta de cobre reluzente. E eles têm asas, e debaixo das asas tem mãos, e embaixo deles existem rodas. E dentro dessas rodas existem outras rodas. E essas rodas estão cheias de olhos. E por onde esses querubins andavam, as rodas vinham junto. E quando eles se levantavam, as rodas subiam, e quando desciam, as rodas desciam, e por onde andavam, as rodas iam junto. Todos essa visão, eu já expliquei no capítulo 1, que os 4 simbolizam Jesus, simbolizam Deus, simbolizam uma única pessoa. Só que essa única pessoa tem 4, ele se apresenta em 4 justamente porque o 4 ele representa o que é completo, representa a unidade, representa o que é perfeito. Então, quando Deus mostra no capítulo 1 Deus em 4 seres, em 4 querubins, Deus está dizendo o seguinte para Ezequiel: eu sou perfeito no que eu faço e eu tenho várias manifestações. Eu sou homem, ou seja, eu atuo na terra, eu sou leão. Quando eu digo que vou fazer alguma coisa, eu sou eficiente para fazer. O que eu falo que vou fazer, eu vou fazer. Eu sou águia, porque a minha morada está nos céus. E eu sou boi, porque eu carrego a humanidade. Então, Deus está falando das facetas dele, que ele se apresenta de várias formas, e quando as rodas estão cheias de olhos e são rodas em rodas, as rodas simbolizam o mover de Deus sobre a terra. Onde as rodas caminham, na visão de Ezequiel capítulo 1, ele fala que aonde os querubins iam, as rodas iam juntos. Ou seja, aonde Deus ordena que ele vai passar, ele passa com o seu movimento. E quando ele via que as rodas estavam cheias de olhos, aquilo significa que Deus ele olha toda a terra. Por onde ele passa, ele vê todas as coisas que acontecem. Então, aqui no capítulo 10, aquela visão dos querubins aparece de volta aqui. Então ele vê, Deus mostra para ele o trono que tem o aspecto de uma pedra de safira sobre a Arca da Aliança. Na Arca da Aliança tem 2 querubins, um de frente para o outro, no propiciatório, que é a tampa que fecha a arca. Aí depois ele vê do lado, aqui nós vamos ler os próximos versículos, eu estou explicando para nós podermos entender. Ele vê a mesma visão dos 4 querubins com as rodas, com pequenas diferenças. O rosto do boi não aparece. Aparece o rosto, no lugar do rosto do boi, aparece o rosto de um querubim. E uma outra diferença dessa segunda visão é que esses querubins, eles têm olhos em todo o corpo. Né? Nas costas, na frente, nas asas, eles têm olhos. Lá na visão do capítulo 1, os olhos estão apenas nas rodas. Nessa visão, os querubins têm olhos por todos os corpos. Então, por esse motivo, nós vamos ler isso aqui, ó. Então, aquele trono que tem o aspecto de pedra de safira, ele está em cima do querubim que está na Arca da Aliança.
Então ele falou ao homem vestido de linho, dizendo: vai por entre as rodas. É por isso que o versículo 2 fala: vai por entre as rodas. Entenderam? Porque nessa visão, Ezequiel vê a pedra de safira, que é como um trono, em cima da Arca da Aliança, e no lado direito da porta do templo, que ele está vendo, ele vê novamente os 4 seres viventes, com o rosto do boi trocado pelo querubim, e com eles cheios de olhos por todo o corpo. E aí, quando a pedra de safira fala com o homem vestido de linho, ele fala assim: vai por entre as rodas. Então, o homem vestido de linho, ele tem que passar pelos 4 seres viventes, pelos querubins. Por isso que a pedra que está no trono fala assim: vai por entre as rodas até debaixo do querubim, e enche as tuas mãos de brasas acesas dentre os querubins. Esses querubins é dentre os 4 seres viventes, e espalha sobre a cidade. E ele, aí quando ele ouviu a voz da pedra chamando o homem vestido de linho para ir para os 4 seres viventes, para pegar brasas com um desses querubins, ele viu o homem vestido de linho entrando na frente dele. Aí vem o versículo 3. E os querubins estavam ao lado direito da casa. Veja, esses querubins aqui que ele está falando são os 4 seres viventes, né? Que eles estavam do lado da casa, quando entrou aquele homem, e uma nuvem encheu o átrio interior. Quando o homem vestido de linho entra ali e passa pelos querubins, pelos 4 seres viventes, perto da roda, Deus mostra para Ezequiel uma nuvem enchendo o átrio interior. Essa nuvem simboliza o próprio Deus. Nós vamos lembrar no livro do Êxodo que Deus, ele protegia o povo no deserto como uma nuvem durante o dia, para que o sol não os queimasse. E durante a noite ele se revelava como uma coluna de fogo que trazia luz e calor. Então, aquela nuvem simboliza Deus. Aqui não é diferente. Deus está dizendo assim: agora eu encho a casa com a minha glória. Aí veja o versículo 4. Então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim, indo para a entrada da casa. E encheu-se a casa de uma nuvem, e o átrio se encheu do resplendor da glória do Senhor. Quer dizer, a nuvem é o próprio Deus. Aí depois, em volta da nuvem, ele começou a ver a luz, né? Tomando conta daquele lugar, que corresponde à glória do Senhor, que estava sobre o querubim, indo para a entrada da casa. E versículo 5, e o ruído das asas dos querubins se ouviu até ao átrio exterior, como a voz do Deus Todo-Poderoso quando fala. Aqueles 4 querubins, eles tinham asas, asas para cobrir o corpo e 2 com as quais voavam. Quando eles começam a bater as asas com tanta força, a ponto de o som do bater das asas chegar até o átrio exterior, como se fosse a voz do Deus Todo-Poderoso quando fala, Deus está falando para Ezequiel assim: veja que essa visão que você está tendo, sou eu mesmo que estou falando tudo que está sendo revelado nessa visão que vai acontecer. É isso que significa o ruído das asas, as asas começaram a bater, e ele ouviu até o átrio exterior como se fosse a voz do Todo-Poderoso quando fala. Deus está dizendo para Ezequiel: essa visão que você está tendo, tudo que eu mostrar para você vai acontecer. Aí vem o versículo 6. Sucedeu, pois, que dando ele ordem ao homem vestido de linho, dizendo: toma fogo dentre as rodas, dentre os querubins, entrou ele e parou junto às rodas. Então o que acontece? Quando aquela pedra sardônica que estava em cima, a pedra de safira, estava em cima da Arca da Aliança, e deu a ordem para o homem vestido de linho entrar e pegar fogo debaixo das rodas, ele falou: passa por entre as rodas. O homem vestido de linho, que simboliza o exército da Babilônia, né? Como nós já explicamos em Ezequiel 9, ele vem por baixo da roda. As rodas simbolizam o movimento de Deus na terra. E aí ele fala: toma fogo dentre as rodas,
dentre os querubins. Entrou ele e parou junto às rodas. Ele recebeu a ordem, ele obedeceu, ficou debaixo das rodas. Estou aqui, perto do movimento de Deus. Só que ele ficou parado na frente das rodas. Aí versículo 8. Então estendeu um querubim. Esse querubim aqui é um dos 4 seres viventes. Um desses 4 seres viventes estendeu a mão dentre os querubins. Esse segundo dentre os querubins são os 2 querubins que ficam em cima da Arca da Aliança. Porque era assim, ficava a Arca da Aliança, ficavam os 2 querubins, a imagem de 2 querubins, um voltado de frente para o outro, na tampa da arca, e dentro da arca, ali naquela região da arca, ficava o fogo, onde se fazia adoração a Deus. Agora, os 4 seres viventes, eles também são querubins. Um querubim, que é um desses 4 seres viventes, na visão de Ezequiel, estendeu a mão para a Arca da Aliança, para os 2 querubins que ficam, que são aqueles 2 querubins que ficam no propiciatório, na Arca da Aliança. Um deles colocou a mão na arca, entre os querubins ali, tomou fogo do altar da arca, que estava entre os querubins, entre os 2 querubins que ficam no propiciatório, que é a tampa da arca, e tomou dele, e o pôs nas mãos do que estava vestido de linho. Então imagina a cena, ele está vendo no fundo a Arca da Aliança, que tem o propiciatório, que é a tampa que tem os 2 querubins, que são feitos de ouro, em cima do altar, do propiciatório. Do lado direito, ele vê os 4 seres viventes, que também são 4 querubins, que ficam um do lado do outro, debaixo deles tem a roda. Aí quando o homem, vestido de linho, fica do lado das rodas, um dos querubins estende a mão, toca entre os querubins que fica na tampa do propiciatório para pegar o fogo que existe lá, que é o fogo do lugar santíssimo, e coloca na mão do homem vestido de linho. O que isso significa? Deus está dizendo assim, o próprio Deus, que os 4 querubins são Deus. Eles são 4 manifestações do próprio Deus. O próprio Deus está tocando no fogo do lugar santíssimo e colocando na mão do homem vestido de linho. O próprio Deus está dando autoridade para o exército da Babilônia fazer o que tem que ser feito. É isso que significa. Aí versículo 8, e apareceu nos querubins uma semelhança de mão de homem debaixo das suas asas. Nós já falamos que a mão simboliza Deus. Logo depois que a mão colocou fogo na mão do homem de linho, os querubins, os 4, aparece alguma coisa parecida como mão de homem. Por que é uma semelhança de mão de homem e não é mão de homem? É porque não é para ser mão de homem. É para ser uma forma que tem mão apenas para mostrar para Ezequiel que Deus está dizendo assim, eu vou fazer alguma coisa. É só para dar o recado para Ezequiel entender que é por isso que é a semelhança da mão, e não é uma mão. Então olhei, e eis 4 rodas junto aos querubins. Uma roda junto a um querubim, e outra roda junto a outro querubim, e o aspecto das rodas era como a cor da pedra de berilo. Aí apareceram as rodas. E quanto ao seu aspecto, as 4 tinham uma mesma semelhança, como se estivesse uma roda no meio de outra roda. Andando, versículo 11, andando estes, andavam para os 4 lados deles. Não se viravam quando andavam, mas para o lugar para onde olhava a cabeça. Para esse seguiam. Não se viravam quando andavam. Então veja, ele vê as rodas, ele vê os 4 seres viventes, ele vê que quando os seres viventes andam em uma direção, as rodas acompanham os seres viventes para onde elas vão, para onde eles vão. E eles não se desviram. Eles não viram quando andam. Eles só acompanham o movimento dos seres viventes, os 4. E todo, versículo 12, e todo o seu corpo, as suas costas, as suas mãos, as suas asas e as rodas que os 4 tinham, estavam cheias de olhos ao redor. Esse cheio de olhos, pelo corpo todo dos 4 seres viventes e das rodas, simboliza, eu vejo tudo. Deus está dizendo, tudo que está acontecendo em Jerusalém, tudo que está acontecendo de pecado, de abominação, eu estou vendo, nada escapa dos meus olhos.
Aí vem o versículo 13. E quanto às rodas, ouvindo eu, se lhes gritava, roda. Ou seja, Ezequiel olha para aquela cena e aí ele vê Deus, o próprio Deus, dando uma ordem, falando assim: agora, né, isso vai ter movimento. Nós vamos passar por Jerusalém. Aí versículo 14. E cada um tinha 4 rostos. O rosto do primeiro era rosto de querubim, que é esse rosto que eu falei que é diferente de Ezequiel capítulo 1. O rosto do segundo era rosto de homem, e o do terceiro era rosto de leão, e o do quarto rosto de águia. Esses outros rostos já eram rostos que tinham nos 4 seres viventes do capítulo 1 de Ezequiel. E os querubins se elevaram ao alto, estes são os mesmos seres viventes que vi junto ao rio Quebar. Veja que o próprio Ezequiel fala aqui, ó, estes são os mesmos seres viventes que eu vi junto ao rio Quebar. De fato, os 4 seres viventes lá que ele viu no rio Quebar no capítulo 1 são a representação de Deus. Só que Deus mostra o rosto de homem, porque ele opera na terra, o rosto de leão, porque ele é eficiente em operar o que ele determina que vai operar na terra, o rosto de águia, porque ele é dos céus, ele mora nos céus, e o rosto de boi, porque ele carrega a humanidade, oferecendo os seus atos de bondade para a humanidade. Por que aqui o rosto do boi desaparece e aparece no lugar o rosto do querubim? Por um motivo. Os querubins são anjos que ministram a obra de Deus. Lá em Hebreus, no capítulo 1, no versículo 14, fala que os anjos são ministros que operam aquilo que Deus determina para que eles realizem na terra. Então aqui, Deus está dizendo: eu sou aquele que vai encarnar, né, Jesus homem. Eu sou o leão da tribo de Judá, aquele que vai realizar a obra da salvação. Eu sou aquele que veio do céu, sou a águia, e eu sou o boi. Eu vou ser aquele que vou pagar um serviço para trazer salvação para a humanidade. Essa é uma das interpretações de Ezequiel capítulo 1. Por essa razão, foram escritos 4 evangelhos. Deus já sabia que prepararia, que a sua palavra seria revelada por meio das suas 4 facetas, usando 4 evangelistas. Isso é um ponto da revelação. O outro ponto da revelação é que Deus estava dizendo: eu estou ajudando o povo de Israel, de Judá. Mas agora, no capítulo 10, ele fala: eu não vou mais oferecer o sacrifício pelo povo de Jerusalém. Agora vai vir um tempo novo, em que eu vou ordenar que seja realizada a justiça sobre o povo de Jerusalém, para que eles sejam destruídos e sejam levados como escravos para a Babilônia, pelo exército de Nabucodonosor. Então, por isso, aqui ele não se revela com o aspecto do boi, ele se revela com o aspecto de um anjo. Eis que o anjo do Senhor, né, vem com ele, operando na terra, sendo homem, sendo eficiente para cumprir o que determinou, vindo do céu, e ele vai, de fato, cumprir o que está mostrando para Ezequiel. Então, é isso que significa isso aqui. E os querubins se elevaram ao alto. Estes são os mesmos seres viventes que vi junto ao rio Quebar. E andando os querubins, andavam as rodas juntamente com eles, e levantando os querubins as suas asas para se elevarem de sobre a terra, também as rodas não se separavam deles. Por que as rodas não se separam dos querubins? Porque as rodas nada mais são do que o movimento de Deus. Deus está dizendo: os 4 seres viventes simbolizam Deus. As rodas simbolizam o movimento de Deus. Os olhos em todo o corpo dos querubins simbolizam: eu tenho olhos para ver tudo o que acontece. Os olhos nas rodas simbolizam: quando eu me movimento na terra, eu me movimento para fazer alguma coisa, sabendo o que vou fazer e vendo tudo o que acontece por onde eu passo. Aí vem o versículo 17: parando eles, paravam elas, e elevando-se eles, elevavam-se elas, porque o espírito do ser vivente estava nelas.
Por quê? Porque as rodas são o movimento de Deus. Eles são uma coisa só. Os seres viventes e as rodas são uma coisa só. Então saiu a glória do Senhor de sobre a entrada da casa e parou sobre os querubins. Quando ele viu aquilo, a glória do Senhor, que já tinha tomado o templo todo, né, que estava na entrada da casa, ficou ali, parou sobre os querubins. Ou seja, Deus está dizendo, a minha glória fica comigo. Os querubins, eles são Deus. E os querubins alçaram as suas asas e se elevaram da terra aos meus olhos. Ezequiel está tendo a visão, aqueles querubins levantaram voo, alçaram as asas e elevaram a terra aos meus olhos. Quando saíram, e as rodas os acompanhavam. Ou seja, e cada um parou à entrada da porta oriental da casa do Senhor, e a glória do Deus de Israel estava em cima sobre eles. Ele vê a cena, os 4 seres viventes, que são querubins com as rodas, sobem e vão em direção à porta oriental do templo em Jerusalém. Ele está vendo isso em visão, Ezequiel. E a glória do Deus de Israel estava em cima, sobre eles. E eles vão para a porta oriental, e junto com eles, sobre eles, vai a glória do Deus de Israel. Como que ele vê essa glória? Provavelmente aquela nuvem, né? Aquela luz que estava em volta da nuvem, que vem junto com eles. Aí vem o versículo 20. Estes são os seres viventes que vi debaixo do Deus de Israel, junto ao rio Quebar, e conheci que eram querubins. Aí versículo 21. Cada um tinha 4 rostos e cada um 4 asas, e a semelhança de mãos de homem debaixo das suas asas. Essa semelhança da mão de homens debaixo das asas, Deus está dizendo assim, eu sou Deus, eu posso realizar o que eu quiser na terra, eu opero na terra. E o versículo 22, e a semelhança dos seus rostos era dos rostos que eu tinha visto junto ao rio Quebar, o aspecto deles e eles mesmos, cada um andava para diante do seu rosto. Vamos entrar agora no capítulo 11, que é a continuação da visão. Então, me levantou o Espírito e me levou à porta oriental da casa do Senhor. Então, veja, Ezequiel continua suspenso pelos cabelos, na mão segurando ele, o Espírito colocando ele entre o céu e a terra, conforme ele descreve no capítulo 8. Ele vê as 4 visões do capítulo 8, ele vê os intendentes no capítulo 9, entrando em Jerusalém, e o primeiro, vestido de linho, com o tinteiro de escrivão na cinta, marcando as pessoas que não tinham se contaminado, e os outros 5 matando todo mundo. Aí ele vê a visão do capítulo 10, em que ele vê uma pedra de safira em cima do arco da aliança, entre os querubins que ficam na tampa do propiciatório. Depois ele vê os 4 seres viventes, que são querubins, junto com as rodas do lado direito. Depois ele vê a pedra de safira falando para o homem vestido de linho, vai por entre as rodas e toma fogo. Aí o homem vestido de linho entra na cena, vai embaixo da roda, de uma das rodas dos 4 seres viventes. Um dos seres viventes, que é o querubim, toca no arco da aliança entre os querubins que ficam no propiciatório, que ficam na tampa, e pega o fogo, coloca na mão do homem vestido de linho, e aí esse homem vestido de linho vai na cena para passar fogo sobre a cidade. Depois ele olha de volta e ele vê os 4 seres viventes cheios de olhos, ele vê as rodas cheias de olhos. Depois ele vê que esses seres viventes caminham e que vai junto às rodas. Depois ele vê que dentro do templo entra uma nuvem, e aí depois ele vê que no meio da nuvem se manifesta a glória de Deus, e depois ele vê que esses 4 seres viventes, junto com as rodas, alçam voo e vão em direção à porta oriental, e a glória do Senhor vai sobre eles, junto para a porta oriental. Isso aqui é tudo, 8, 9 e 10. Agora no capítulo 11, ele ainda está suspenso. Então me levantou o Espírito e me levou à porta oriental da casa do Senhor. Então ele tem um movimento na visão. Ele tem um movimento na visão em que Deus pega ele e coloca ele exatamente para onde foram os 4 seres viventes, junto com as rodas,
que é para a porta oriental da casa do Senhor. Então, agora vamos ler o versículo 1. Então me levantou o Espírito e me levou à porta oriental da casa do Senhor, a qual olha para o oriente. E eis que estavam à entrada da porta 25 homens, e no meio deles vi a Jaazanias, filho de Azur, e a Pelatias, filho de Benaia, príncipes do povo. Esses 25 homens aqui, na porta oriental, eles são aqueles homens que estavam adorando o sol, que estão referidos no capítulo 8. Ó, vamos lembrar disso aqui, ó. No capítulo 8, a última visão que ele tem, das 4 que Deus deu para Ezequiel, veja aqui, ó, no versículo 16. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor, e com os rostos para o oriente. E eles, virados para o oriente, adoravam o sol. Aí vem o versículo 17. Então me disse: vês isto, filho do homem? Há porventura coisa mais leviana para a casa de Judá do que tais abominações que fazem aqui? Havendo enchido a terra de violência, tornam a irritar-me, e ei-los a chegar o ramo ao seu nariz. Versículo 18. Por isso também eu os tratarei com furor, o meu olho não poupará, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, contudo não os ouvirei. Então veja, esses 25 homens aqui que nós estamos lendo no capítulo 11, eles são esses. Deus está mostrando aqui, eles estavam exatamente na porta do Oriente. É como se Deus, por isso que o 8, 9, 10 e 11, esses 4 capítulos, eles se referem a uma mesma visão, a um mesmo ciclo de visões que Deus está dando para Ezequiel. E disse-me, voltando para o capítulo 11, versículo 2, e disse-me, filho do homem, estes são os homens que maquinam perversidade e dão mau conselho nesta cidade. Deus está dizendo assim, eles são perversos porque eles estão fazendo o povo pecar. Eles estão fazendo o povo caminhar pelo lado errado. Então é por isso que Deus chama eles de perversos, porque eles querem fazer com que o povo adore o sol na porta do Oriente. No capítulo 8, quando Deus revela 4 lugares diferentes do templo, onde as pessoas estavam adorando deuses diferentes, que são a imagem do ciúme, na parte do norte. Depois Deus mostra na outra parte as mulheres adorando, chorando por Tamuz. Depois Deus mostra esses 25 homens adorando na parte do Oriente ao sol. Depois Deus, na segunda visão, ele mostra um buraco na parede onde Ezequiel, e Deus dá ordem para Ezequiel cavar, ele encontra uma porta, quando ele abre a porta, ele vê 70 anciãos adorando uma parede com imagens de répteis e imagens de vários ídolos. Deus está falando assim, toda Jerusalém está contaminada. Em todo lugar, entre o altar e o pórtico do norte, entre a região na parte oriental, na parte do átrio, na parte interior, tem as mulheres chorando por Tamuz. Em toda a região está havendo adoração, havendo perversidade. E aqui Deus fala assim para ele, os 4 seres viventes voaram para a região da porta oriental, e aí o Espírito pegou Ezequiel, virou ele para a porta oriental, levou ele junto para a porta oriental. E disse-me, filho do homem, estes são os homens que maquinam perversidade e dão mau conselho nesta cidade. Versículo 3, os quais dizem, não está próximo o tempo de edificar casas, esta cidade é o caldeirão e nós a carne. Deus está dizendo assim, essas pessoas que fazem o povo de Jerusalém adorar outros deuses, o que é perversidade, falam, batendo no peito, como se fossem donos dessa terra. E eles falam o seguinte, essa cidade é o caldeirão e nós a carne. Deus está dizendo assim, eles, da maneira como eles agem, é como se eles dissessem que Jerusalém é um caldeirão. O que é um caldeirão? É um lugar em que você põe coisas para você colocar fogo, né? Para ser queimado, né? Para ser cozido. Então, quando ele fala assim, e nós a carne, Deus está dizendo assim,
eles tratam o meu povo como se fosse carne para ser queimada no caldeirão. Eles tratam o meu povo como se fosse um povo que para que seja destruído, para que sejam queimados. É isso que ele está falando, que Deus está querendo dizer para Ezequiel. Eles tratam o meu povo assim. Aí vem o versículo 4. Portanto, profetiza contra eles. Profetiza, ó filho do homem. Então Deus está falando no versículo 4. Como eles tratam o meu povo desse jeito, como se o meu povo fosse carne para ser queimada no caldeirão, profetiza contra eles. Profetiza, filho do homem. Versículo 5. Caiu, pois, sobre mim o Espírito do Senhor, e disse-me, fala, assim diz o Senhor, assim haveis falado, ó casa de Israel, porque quanto às coisas que vos sobem ao Espírito, eu as conheço. Aqui no versículo 5, Deus está dizendo assim, caiu, pois, sobre mim o Espírito do Senhor, e disse-me, fala. Então, o que aconteceu? Quando Deus, ele ouviu a voz de Deus falando, profetiza, homem, você vê que Deus, ele dá a ordem para Ezequiel profetizar, e o mesmo Deus derrama o Espírito sobre Ezequiel. Então, aqui nós temos uma aplicação. Sempre que Deus der uma ordem para que a gente faça, para que nós façamos alguma coisa, é Ele mesmo que vai preparar o Espírito do Senhor sobre nós, para que nós consigamos executar e cumprir aquilo que Ele determina que nós façamos. Então, Deus falou para Ezequiel, profetiza contra eles. E daí o versículo 5, caiu, pois, ou seja, como Deus falou que era para eu profetizar, o próprio Deus fez cair sobre mim o próprio Espírito do Senhor. E disse-me, aí o Espírito do Senhor em Ezequiel disse para Ezequiel, pode falar. Aí fala. Aí Ezequiel falou, assim diz o Senhor, assim haveis falado, ó casa de Israel. É assim que vocês falam, né, Jerusalém? A casa de Israel aqui é uma forma dele se referir ao povo dele. Então, assim vocês falam, casa de Israel. Por quê? Quanto às coisas que vos sobem ao Espírito, eu as conheço. Deus está falando assim, porque tudo que passa no pensamento de vocês, eu conheço. Eu sei o que vocês pensam. Versículo 6. Multiplicastes os vossos mortos nesta cidade, e enchestes as suas ruas de mortos. Deus está falando assim, o fato desses sacerdotes ensinarem o meu povo a adorar outros deuses, especialmente esses 25 que estavam na porta do Oriente, Deus está falando, sempre que você ensina o povo a andar longe de Deus, você está ensinando o povo a morrer. Quem não está com Deus é morto, mas quem está conectado com Deus tem vida. Nós temos vida em Cristo, aquele que está ligado. Jesus falou em João 15, eu sou a videira verdadeira e vós os ramos. Todo aquele que está em mim, esse dá muito fruto. Mas aquele que não está em mim é cortado e lançado fora, para que seja queimado no fogo. Então, o que acontece aqui? Deus está falando, vocês estão multiplicando, vocês multiplicaram os mortos na cidade e encheram as ruas de mortos. Eram pessoas que estavam vivas fisicamente, mas que espiritualmente, no relacionamento com Deus, estavam mortas. E por culpa desses falsos sacerdotes, que estavam ensinando o povo que não tinha importância nenhuma adorar outros deuses. Aí vem o versículo 7. Portanto, por causa disso, assim diz o Senhor Deus, vossos mortos que deitastes no meio dela, esses são a carne, e ela, a cidade, é o caldeirão. A vós, porém, vos tirarei do meio dela. Deus está falando assim, vocês colocaram mortos, a cidade ficou como caldeirão para queimar o povo, mas eu vou tirar vocês dela. Versículo 8. Temestes a espada, e a espada trarei sobre vós, diz o Senhor Deus. Então Deus está falando assim, ó, eu vou arrancar vocês daí. Como castigo, eu vou tirar vocês da terra. Vocês têm medo de espada? Eu vou trazer espada. Vai vir um exército para cá para matar vocês. Versículo 9. E vos farei sair do meio dela e vos entregarei na mão de estrangeiros. Aqui, Deus ainda não tinha falado para Ezequiel que seria o exército da Babilônia. Ezequiel entendeu no capítulo 9 que Deus havia ordenado que, de alguma forma, haveria uma destruição em Jerusalém.
Mas aqui Deus ainda não está falando para ele, ó, vai ser pelo exército da Babilônia. Se bem que Ezequiel estava na Babilônia e ele já tinha visto a primeira invasão em 605 que levou Daniel. E ele próprio, Ezequiel, foi trazido para a Babilônia em 597, quando o rei Joaquim foi destituído e foi colocado no lugar o irmão dele, o Matanias, que também é conhecido como Zedequias. Então, é possível se pensar que Ezequiel tinha mais ou menos a ideia de que Deus vai fazer a própria Babilônia voltar lá e terminar de destruir Jerusalém. Mas aqui Deus fala assim: e vos entregarei na mão de estrangeiros, e exercerei os meus juízos entre vós. Aí versículo 10, caireis a espada, e nos confins de Israel vos julgarei, e sabereis que eu sou o Senhor. Deus está falando, vocês vão morrer na espada, e nos confins de Israel, ou seja, no final, né, fora de Israel, vocês vão ser julgados. E vocês vão saber que fui eu que usei o Ezequiel para entregar esse recado, que tudo isso que eu estou revelando de fato vai acontecer, e vocês vão lembrar disso e vão saber que eu sou Deus, que eu sou o Senhor. Versículo 11: esta cidade não vos servirá de caldeirão, nem vós servireis de carne no meio dela. Nos confins de Israel vos julgarei. Deus está dizendo, esses sacerdotes falsos dizem, tratam o meu povo como se fosse carne e como se a cidade fosse um caldeirão. Só que eu, que sou Deus, estou dizendo, não vão ficar de carne, vocês não vão ficar servindo de carne aqui, essa cidade não vai ser um caldeirão, e eu vou julgar o que vocês fizeram até aqui. Versículo 12, e sabereis que eu sou o Senhor, porque não andastes nos meus estatutos, nem cumpristes os meus juízos, antes fizestes conforme os juízos dos gentios que estão ao redor de vós. Deus está falando, e vocês vão saber que eu sou Deus. Justamente porque vocês não andaram no meu caminho, não cumpriram o meu juízo, andaram que nem os gentios, ou seja, que nem os outros povos que não são os israelitas. Versículo 13. E aconteceu que, profetizando eu, morreu Pelatias, filho de Benaia. Então caí sobre o meu rosto e clamei com grande voz e disse, Senhor Deus, porventura darás tu fim ao remanescente de Israel? Vamos lembrar que esse Pelatias é esse aqui, ó, que ele viu no capítulo 1, que ele olhou na visão que ele está tendo, ele vê os 25 homens, e daí no meio deles ele vê já Azanias, filho de Azur, e ele vê o Pelatias, que é o filho de Benaia. Ele vê eles na visão. Aqui, ele está na visão, ele aparece profetizando essas palavras. Ezequiel profetiza essas palavras para o povo, em nome do Senhor, né? E na visão, ele vê o Pelatias morrendo. Isso aqui não é literal. O Pelatias, não é que o Pelatias morreu aqui. Isso aqui é a visão de Ezequiel. Ezequiel está vendo esses acontecimentos aqui em visão. Enquanto ele está vendo que ele está profetizando, quando ele termina de profetizar conforme a ordem do Espírito, ele vê que o Pelatias morre. E aí ele fala, na visão, ele fala para Deus, Senhor Deus, porventura darás tu fim ao remanescente de Israel? Essa pergunta de Ezequiel é o seguinte, o Senhor vai matar até o remanescente? Quem que é o remanescente? É aquele povo que não se contaminou. Embora a grande maioria do povo tivesse se contaminado, tinha uma população, algumas pessoas ali, que só adoravam ao Senhor. Por isso que na visão do capítulo 9, quando os 6 homens, que são os intendentes de Deus, entram, Deus pega o primeiro, coloca ele vestido de linho, com um tinteiro de escrivão na mão, e ele passa primeiro marcando o remanescente, falando assim, esses aqui não se contaminaram. E Ezequiel faz essa pergunta para Deus. Quando ele vê a morte do Pelatias, ele toma um susto. Ele fala, meu Deus, o Senhor vai matar também o remanescente? Vai matar todo mundo? Aí Deus responde no 14, então vem a mim a palavra do Senhor dizendo, versículo 15, filho do homem, teus irmãos sim, teus irmãos, os homens de teu parentesco e toda a casa de Israel, todos eles são aqueles a quem os habitantes de Jerusalém disseram, apartai-vos para longe do Senhor, esta terra nos foi dada em possessão. Deus está falando assim, que os irmãos de Ezequiel, os homens do parentesco de Ezequiel e a casa de Israel, eles são as pessoas para quem
o povo de Jerusalém disse para eles: fiquem longe de Deus. Em outras palavras, traduzindo isso aqui de maneira mais clara, Deus está dizendo: os teus irmãos e aqueles que são do teu parentesco eu não destruirei, mas eles são as pessoas, mas o povo de Jerusalém fala para eles, para as pessoas que são os teus parentes e para os teus irmãos, para eles ficarem longe de mim. É isso que Deus fala para Ezequiel. Aí vem o versículo 16: portanto dize, assim diz o Senhor Deus, ainda que os lancei para longe entre os gentios, e ainda que os espalhei pelas terras, todavia lhes serei como um pequeno santuário nas terras para onde forem. Do versículo 16 até o versículo 25, Deus faz, até o versículo 24, Deus faz a promessa de que ele não vai deixar o povo para sempre destruído. Deus vai dizer para Ezequiel que existe esperança, que o próprio Deus vai se encarregar de converter o povo para que se arrependam e para que tenham, no lugar de um coração de pedra, um coração de carne. Vamos ler aqui, ó. Portanto, assim diz o Senhor Deus, ainda que os lancei para longe, entre os gentios, ou seja, mesmo que eu tenha feito esse castigo, Deus fala no passado, porque Deus está mostrando a visão do que vai acontecer como se já tivesse acontecido. Ezequiel vê o futuro, vê isso em visão, e Deus fala para ele, ó, lá na frente, apesar de eu lançar eles para longe entre os gentios, e ainda que eu os espalhe pelas terras, que eu vou fazer isso, que eu vou espalhá-los pelas terras, todavia, apesar de tudo, eu vou ser o Deus deles, como um pequeno santuário nas terras para onde forem. Ou seja, eles vão ir como escravos para a Babilônia, mas eu vou continuar sendo o Deus deles. Só que eles não vão ter toda a graça que têm quando estão em Jerusalém. Em Jerusalém eles tinham o templo para adorar a Deus. Lá na Babilônia, Deus falou, eu vou continuar sendo um pequeno santuário, ou seja, de longe. Eles vão ainda continuar me acessando, eu ainda vou ser o Deus deles. Versículo 17, portanto, assim diz o Senhor Deus, hei de ajuntar-vos do meio dos povos, e vos recolherei das terras para onde fostes lançados, e vos darei a terra de Israel. Deus está fazendo uma promessa, falando assim, depois de vocês passarem o cativeiro, eu vou reunir vocês de volta, e eu vou colocar vocês de volta em Israel. Isso aconteceu? Aconteceu. Nós vemos que eles ficaram 70 anos no cativeiro babilônico. Depois desses 70 anos, Deus levantou Ciro, e Ciro lançou o Edito de Ciro, em que ele falou que o povo poderia voltar para a terra de Israel. Nós vemos que Neemias, que era um copeiro do rei, chegou em um certo tempo a pedir para ir para Jerusalém para reconstruir os muros da cidade. E o rei permitiu que ele fosse. Então nós vemos que depois Deus levantou Esdras para escrever novamente, estabelecer a lei. Deus levantou os profetas Ageu e Zacarias para ordenar ao povo que reconstruísse o templo. Eles reconstruíram o templo, que foi o segundo templo de Salomão. Esse segundo templo de Salomão depois foi destruído no ano 70 depois de Cristo. Foi o templo em que Jesus falou que seria destruído esse segundo templo, né? Porque quando Jesus veio, o próprio Jesus passou a ser o acesso de Deus para a humanidade. Quem aceita, recebe a Jesus como Senhor e Salvador, que fala, Senhor Jesus, eu te recebo como meu único Senhor e Salvador, escreve o meu nome no livro da vida e me dá o teu Espírito Santo, recebe, quem faz essa oração, recebe Jesus e passa a ter acesso a Deus por meio de Jesus. Deus permite que o Império Romano destrua o templo, o segundo templo, no ano de 70 depois de Cristo, para que o povo judeu nunca mais faça sacrifício de animais, porque o povo fazia esses sacrifícios no templo. Quando o templo foi destruído, né, Deus colocou desde então que Israel não sacrifica mais animais para Deus. Não, eles não fazem mais sacrifícios, porque Deus é como se Deus desse um recado para o povo de Israel. Olhem para Jesus. Ele é o Cordeiro que morreu e que trouxe salvação para a humanidade. Mas aqui Deus está falando assim, ó, eu ainda vou trazer vocês de volta para essas terras.
Como eu já falei, mais na frente, Deus cumpriu essa profecia. Isso aqui aconteceu com Esdras, com Neemias, com Ageu, com Zacarias. Eles reconstruíram o templo, eles foram libertos. Ciro deu o edito de Ciro, que permitiu que o povo cativo voltasse para suas terras. Tudo isso aconteceu. Versículo 18. Mas aqui, Ezequiel está dando a profecia. Deus está mostrando para ele, ó, e virão ali e tirarão dela todas as suas coisas detestáveis e todas as suas abominações. Versículo 19. E lhes darei um só coração e um espírito novo porei dentro deles, e tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Versículo 20. Para que andem nos meus estatutos, e guardem os meus juízos, e os cumpram, e eles me serão por povo, e eu lhes serei por Deus. Deus usou Ageu e Zacarias para serem profetas, para orientarem o povo, para que o povo voltasse a amar a Deus. E usou Esdras, né, para que pudesse fazer os escritos para que o povo retomasse a caminhar com o Senhor. Versículo 21. Mas quanto àqueles cujo coração andar conforme o coração das suas coisas detestáveis e as suas abominações, farei recair nas suas cabeças o seu caminho, diz o Senhor Deus. Deus está dizendo aqui, por antecipação, ainda assim vai ter, apesar de eu estar com o meu espírito, fazendo eles terem um coração de carne para me obedecer e entenderem a palavra do Senhor, vai ter aqueles que vão querer continuar no erro. Só que esses vão receber na sua cabeça o seu caminho, o seu castigo. Ou seja, eu vou tratar individualmente com esses. Não vou mais fazer um tratamento coletivo, como esse, de mandar o povo para o exílio babilônico. Versículo 22. Então os querubins elevaram as suas asas e as rodas os acompanhavam, e a glória do Deus de Israel estava em cima sobre eles. Lembra que no final do capítulo 10, os querubins levantaram voo de onde estavam, e a glória do Senhor e as rodas vieram junto para a porta do Oriente. E aí nós começamos o capítulo 11 com o Espírito levando Ezequiel em visão para a porta do Oriente. Aí Deus mostra toda essa visão, que é o Jaazanias, filho de Azur, e o Pelatiel, filho de Benaia, na região do Oriente com 25 homens. E aí Deus mostra para ele que eles falam que Jerusalém é o caldeirão e que o povo é a carne. E aí Deus mostra para Ezequiel toda essa fala, que ele vê o Pelatiel morrendo, e aí ele pergunta para Deus, mas o Senhor vai matar todo mundo? Aí Deus esclarece para Ezequiel, não, aqueles que são remanescentes, os teus parentes, eu vou guardar. E aí Deus vem e fala assim, mas não vai ficar assim, vai chegar um tempo em que eu vou trazer o povo de volta. E aí depois que ele vê tudo isso aqui, termina, ele vê que os querubins voam as asas e vão embora. E a glória de Deus vai junto com eles. Aí vem o versículo 23. E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Significa o quê? Depois disso, que ele mata o Pelatiel, quando Deus fala assim, depois que eu destruir todos os pecados do mal, e depois que eu colocar um coração de carne sobre o meu povo, a minha glória vai ficar sobre o meio da cidade. O Senhor, o Senhor, vou governar esse lugar. Aí depois, né, e com isso termina a visão, porque veja o versículo 24 e 25, mostra que terminou a visão. Depois disso, o Espírito me levantou e me levou à Caldeia. A Caldeia é onde ele estava na Babilônia, para o uso do cativeiro, em visão pelo Espírito de Deus, e subiu de sobre mim a visão que eu tinha tido. Então quando ele fala, e subiu de sobre mim a visão, ele diz, a visão parou, a visão subiu, voltou para o céu e eu fiquei ali na terra. Ou seja, é como se na visão ele foi pego pelos cabelos, foi colocado entre o céu e a terra, e o Espírito estava acompanhando ele em toda essa visão, desde o capítulo 8 até o capítulo 11. Aqui, quando ele viu que a glória do Senhor se estabeleceu no meio da cidade, o Espírito levantou ele, levou ele para a Caldeia de volta. Ele está vendo isso, para os do cativeiro, ou seja, para o lugar em que ele estava. E aí o Espírito, a visão saiu dele, voltou para o céu. Aí versículo 25, e falei aos do cativeiro todas as coisas que o Senhor me havia mostrado. Ou seja, é aqui que ele volta para a terra e ele conta as visões do capítulo 8 até o capítulo 11.
Então, essa é a palavra de hoje. É um texto difícil. Eu espero que eu tenha conseguido expor esse texto, né? A partir do capítulo 12, começa outra história. Então, nós podemos dizer, do capítulo 1 até o capítulo 7, são as primeiras visões de Ezequiel. Do capítulo 8 até o capítulo 11, são as segundas visões. Aí, do capítulo 12 para frente, a gente vai ver nos próximos capítulos. Se esse vídeo foi bom para você e você lembra de alguém que gosta de estudar a palavra de Deus e que tem curiosidade em conhecer as coisas de Deus, compartilhe com essa pessoa. Transborde na vida das pessoas para que elas também possam ter acesso a mais conhecimento a respeito da palavra de Deus, para que possa haver um crescimento do reino do Senhor sobre todos, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, fiquem na paz de Jesus Cristo.